O barulho dos talheres contra os pratos parou. Todos pararam. O silêncio desceu sobre a mesa como um cobertor gelado, e eu senti cada par de olhos se virando na minha direção. Minha sogra acabara de dizer, alto o suficiente para que todos ouvissem, mas com aquele tom de quem comenta o tempo: "Você realmente acha que esse arroz ficou bom? Minha falecida mãe deve estar se revirando no túmulo, vendo como você trata a comida desta família." As palavras não eram o pior. O pior era o sorriso. Aquele sorriso que ela usava como uma lâmina enrolada em papel de presente. Eu segurava o garfo e minha mão tremia levemente. Não de raiva, ainda não. Tremia porque uma parte de mim, aquela parte que eu vinha sufocando há 3 anos, gritava para que eu me levantasse e saísse. Mas eu fiquei, como sempre ficava. Meu marido, Lucas, estava do outro lado da mesa. Ele não olhou para mim. Ele nunca olhava. Seus olhos ficaram fixos no prato, cortando o frango com uma dedicação quase artística, como se aquele pedaço de carne fosse a coisa mais importante do universo naquele momento. Meus filhos, Miguel de 5 anos e Sofia de 3, estavam ao meu lado. Miguel me olhou com aqueles olhos grandes e confusos, castanhos como os do pai, brilhando com uma preocupação que nenhuma criança deveria carregar. Ele não entendia as palavras, mas entendia o tom. Crianças sempre entendem o tom. Eu sorri. Não sei por que sorri. Talvez porque era isso que eu sempre fazia. Sorrir, engolir, continuar. Respondi com voz que tentava soar leve. "Desculpe, Dona Marisa. Da próxima vez posso usar sua receita, se a senhora preferir." As palavras saíram mansas, obedientes, e eu me odiei por cada sílaba. Ela deu aquela risadinha, aquela que fazia meu estômago se revirar. "Querida, não é sobre a receita. É sobre cuidado, sobre respeito pelas tradições desta casa. Mas tudo bem, você ainda está aprendendo. Afinal, você não cresceu com isso. Cresceu? Não cresceu com isso. Código para. Você não é boa o suficiente. Você não é da nossa classe. Você não pertence." Eu conhecia todos os códigos. 3 anos de casamento tinham me tornado fluente na linguagem da minha sogra. O almoço continuou. As conversas voltaram, mas em volume mais baixo, como se todos estivessem com medo de despertar algo que dormia no centro daquela mesa. Eu mastiguei mecânica. A comida não tinha gosto. Ou talvez eu tivesse perdido a capacidade de sentir sabores, de tanto engolir humilhações junto com a comida. Foi quando ela se inclinou. Dona Marisa levantou para pegar a jarra de suco e, ao passar por trás de mim, ela se curvou. Seu perfume, aquele perfume caro que ela usava como armadura, invadiu minhas narinas. E então, bem no meu ouvido, em um sussurro tão baixo que só eu pude ouvir, ela disse: "Você não faz parte desta casa. Nunca vai fazer." O mundo parou. Não de forma dramática, não com música de fundo ou câmera lenta. Parou de forma silenciosa e absoluta, como quando você percebe que perdeu algo importante, mas não consegue lembrar exatamente o que. Meu coração bateu 1 vez, 2, 3. Cada batida ecoava nos meus ouvidos como um tambor distante. Ela se afastou, sorrindo para os outros, servindo suco para o cunhado como se nada tivesse acontecido. Como se não tivesse acabado de cravar uma faca nas minhas costelas com toda a delicadeza de quem arruma flores. Foi ali, naquele momento exato, com o gosto de nada na boca e o sussurro ainda queimando no meu ouvido, que algo mudou. Não foi raiva. Não foi tristeza. Foi algo mais frio, mais claro. Foi o som de uma porta se fechando dentro de mim, ou talvez se abrindo. Terminei de mastigar o que estava na boca. Bebi um gole de água. A água desceu gelada pela garganta, como se tentasse apagar um incêndio que começava no meu peito. Limpei delicadamente os cantos da boca com o guardanapo. Cada movimento era calmo, controlado. Eu podia sentir Lucas me observando de soslaio, provavelmente se perguntando se eu tinha ouvido, se ia fazer uma cena. Eu nunca fazia cenas. Era uma das coisas que ele mais gostava em mim. Eu descobriria mais tarde que eu nunca fazia cenas. Me levantei. Não empurrei a cadeira com raiva. Não joguei o guardanapo. Simplesmente me levantei com a mesma calma de quem vai ao banheiro. Peguei a mão de Miguel. "Vamos, amor. A Sofia também. Vamos para casa." Minha voz saiu firme, surpreendentemente firme. Dona Marisa parou no meio de uma frase. "Já vai? Mas nem tomamos sobremesa ainda." Tinha surpresa genuína no rosto dela. Surpresa e algo mais. Satisfação, talvez. Como se minha saída fosse exatamente o que ela queria. "Sim", respondi, olhando diretamente para ela pela primeira vez em meses. Os olhos dela encontraram os meus, e por um segundo, só um segundo, vi algo vacilar ali. "Já vamos. Obrigada pelo almoço." Lucas começou a se levantar. "Amor, eu..." "Fique", disse, e a firmeza na minha voz fez até o cunhado parar de mastigar.
Termine seu almoço com sua família. Nós vamos para casa. O silêncio que se seguiu era diferente do anterior. Este tinha peso, tinha consequências. Eu podia sentir todos processando, tentando entender se o que acabara de acontecer era o que eles achavam que era. Peguei a bolsa, peguei a mão dos meus filhos e saí. Cada passo no corredor daquela casa era como caminhar em um sonho. Meus pés tocavam um chão de madeira encerada, aquele chão que Dona Marisa limpava religiosamente todos os sábados, mas eu não sentia. Só sentia aquela clareza fria, cristalina, como gelo se formando na superfície de um lago. No carro, Miguel perguntou: "Mamãe, você tá brava com a vovó?" "Não, meu amor", respondi, ajustando o cinto dele. "Não estou brava." E era verdade. Eu não estava. Raiva queima, raiva consome. O que eu sentia era diferente. Era decisão. Dirigi para casa, ouvindo Sofia cantarolar no banco de trás. O trajeto de 15 minutos pareceu 15 segundos, ou 15 horas, eu não saberia dizer. Quando entrei na garagem da nossa casa, aquela casa que Lucas e eu tínhamos comprado com tanto amor 2 anos atrás, senti como se a estivesse vendo pela primeira vez, ou pela última. Mas antes de continuar, quero fazer uma invitação muito especial. Inscreva-se no canal e deixe seu like. Isso me ajuda a ver que você me apoia e gosta das minhas histórias. E comente aqui embaixo de qual cidade você está nos assistindo. Agora vamos continuar. Coloquei as crianças para brincar na sala. Miguel com seus carrinhos, Sofia com suas bonecas. Eles não pareciam traumatizados. Crianças têm essa capacidade incrível de simplesmente continuar, de não carregar o peso que nós adultos carregamos. Eu os observei por um momento, sentada no sofá, e pela primeira vez em muito tempo, realmente os vi. Vi Miguel rindo quando o carrinho bateu na parede. Vi Sofia conversando com a boneca, como se ela fosse a pessoa mais importante do mundo. Foi então que percebi. Eles estavam me vendo também. Estavam aprendendo comigo, aprendendo que é normal aceitar desrespeito, aprendendo que mãe é alguém que sorri quando está sangrando por dentro, aprendendo que amor significa desaparecer um pouco a cada dia até que não sobre nada. O telefone tocou 3 vezes naquela tarde. Todas eram Lucas. Eu não atendi. Não porque estava sendo dramática ou fazendo joguinho, simplesmente porque não tinha nada a dizer ainda. Ou talvez tivesse muito a dizer, tanto que precisava de silêncio primeiro para organizar as palavras. Preparei jantar para as crianças, macarrão com molho de tomate, o favorito deles. O cheiro do alho refogando encheu a cozinha, e percebi que fazia meses desde que cozinhava algo que eu queria cozinhar, sem me preocupar se estava bom o suficiente para os padrões de alguém. Dei banho, li histórias, fiz toda a rotina com uma calma que me surpreendeu. Era como se uma parte de mim tivesse saído do meu corpo e estivesse me observando de longe, pensando: olha só, ela está funcionando normalmente, como um robô bem programado. Eram 8 da noite quando o telefone tocou novamente. Dessa vez, algo me fez atender. Talvez porque as crianças já estavam dormindo e a casa estava silenciosa demais. Talvez porque uma parte de mim, aquela parte que ainda queria acreditar, precisava ouvir a voz dele. "Oi", disse. A voz de Lucas veio tensa, apertada. "Precisamos conversar." "Eu sei." "Não, você não sabe. Minha mãe me contou algo que ela está planejando há meses." Meu estômago se revirou. Planejando? Houve uma pausa. Eu podia ouvir a respiração dele, pesada, como se ele tivesse corrido. "Ela quer que eu peça o divórcio. Está juntando dinheiro para me ajudar a contratar um advogado. Ela disse que você não é boa para mim, que está me segurando, que nossos filhos merecem melhor. Ela tem até uma prima distante que ela quer me apresentar. Uma mulher da mesma classe social", foram as palavras dela. O telefone quase escorregou da minha mão. Eu me sentei. Não, me deixei cair no sofá. As palavras dele ecoavam, se multiplicavam, enchiam a sala como água subindo. "Você sabia?" perguntei, e minha voz saiu estranha, distante. "Não, eu juro que não. Ela me contou hoje, depois que você saiu. Ela achou que eu ficaria do lado dela, que concordaria." Ele fez uma pausa. Ela ficou chocada quando eu disse que ela estava louca. Fechei os olhos. Eu queria sentir alívio. Queria sentir que finalmente ele tinha me defendido. Mas tudo que sentia era cansaço. Um cansaço tão profundo que ia até os ossos. 3 anos, Lucas. Falei devagar. 3 anos dela me humilhando, me diminuindo, me fazendo sentir que eu não era boa o suficiente. 3 anos de você olhando para o prato. "Eu sei", ele sussurrou. "Eu sei e me odeio por isso." Mas hoje, quando ela falou do plano dela, quando disse que já estava tudo organizado, que era só eu assinar os papéis e ela cuidaria do resto, ele parou e ouvi o que parecia um soluço abafado. Eu vi,
Pela primeira vez, eu realmente vi o que ela estava fazendo, o que ela sempre fez. Continuei em silêncio. Não porque não tinha o que dizer, mas porque tinha tanto que não sabia por onde começar. Como você explica a alguém o peso de 3 anos? Como você descreve a sensação de desaparecer aos poucos? Ela sempre fez isso. Ele continuou, a voz agora mais firme, com raiva, com meu pai, antes dele morrer, com minha irmã, até ela se mudar para outro estado. Ela controla, manipula, afasta as pessoas que amamos para que só ela reste. E eu deixei. Eu deixei porque é mais fácil, porque confrontar ela significa guerra. E eu sempre fui covarde demais para guerras. A honestidade dele era como vidro quebrado. Cortava, mas pelo menos era real. Pela primeira vez em 3 anos, Lucas estava sendo completamente honesto. E doía. Doía mais do que as mentiras, porque mostrava que ele sempre soube, sempre viu. Simplesmente escolheu não agir. O que você quer que eu faça agora? Perguntei. Quero que você volte para casa. Quero sentar com você e decidirmos juntos. Não ela, não eu sozinho. Nós. E se você decidir que é tarde demais, que o dano está feito, eu vou entender. Mas, por favor, me dê a chance de consertar, de ser o marido que prometi ser. Olhei ao redor da sala. Nossos porta-retratos nas paredes, as fotos de casamento onde eu sorria genuinamente, as fotos dos nascimentos das crianças, 3 anos de vida, 3 anos de silêncios e humilhações, mas também de momentos bons, de risadas com as crianças, de manhãs preguiçosas, de promessas sussurradas no escuro. Como isso tinha começado? Eu me lembrava do nosso primeiro encontro como se fosse ontem, mas também como se fosse uma vida inteira atrás. Lucas era diferente então. Ou talvez ele sempre tenha sido o mesmo, e eu que estava usando óculos cor-de-rosa. Nos conhecemos em uma livraria. Eu estava procurando um livro sobre jardinagem, ele estava na seção de história. Ele derrubou uma pilha de livros tentando alcançar um da prateleira de cima, e eu ri. Não uma risada educada, mas uma gargalhada genuína. Ele ficou vermelho, começou a juntar os livros, e quando nossos olhos se encontraram, foi como reconhecer alguém que você conhece há 1000 anos. Nosso namoro foi intenso, 6 meses, e ele pediu em casamento. Eu disse sim sem hesitar, sem pensar. Eu estava apaixonada. Aquela paixão cega que te faz achar que amor conquista tudo, que juntos vocês podem enfrentar qualquer coisa. E talvez pudéssemos, se apenas fosse sobre nós dois. Mas nunca é só sobre dois, é? Sempre há famílias, histórias, bagagens. Sempre há sogras. Conheci Dona Marisa 2 semanas depois do pedido de casamento. Lucas me levou para jantar na casa dela. A casa era enorme, imponente, cheia de móveis antigos e retratos de família que pareciam me julgar das paredes. Ela me recebeu com um abraço que era mais checagem que afeto, me segurando nos ombros e me olhando de cima a baixo como quem avalia um cavalo que está pensando em comprar. Então, você é a moça que roubou o coração do meu filho, ela disse sorrindo. Mas havia algo no sorriso, algo que eu não soube identificar então. O jantar foi cordial. Ela fez perguntas sobre minha família, meu trabalho como professora de ensino fundamental, minha formação. Cada pergunta parecia inocente, mas tinha camadas. Quando contei que minha mãe era costureira e meu pai mecânico, vi algo passar pelos olhos dela. Rápido, quase imperceptível. Julgamento, decepção. Que interessante, ela disse, tomando um gole de vinho. Pessoas trabalhadoras. É admirável. Lucas sempre teve um coração generoso, sempre se importou com todos, independente de origem. Lucas não percebeu a alfinetada, ou fingiu não perceber. Ele sorriu, segurou minha mão por baixo da mesa e disse: "Ela é incrível, mãe. Você vai adorá-la. Tenho certeza." Ela respondeu, olhando para nossas mãos entrelaçadas. "Tenho certeza. Deveria ter visto os sinais, mas quando você está apaixonada, os sinais parecem apenas ruído de fundo. Você pensa que é paranoia, que está sendo sensível demais, que com o tempo as coisas vão melhorar, que ela vai te aceitar, te amar, ver o quanto você ama o filho dela. Mas Dona Marisa nunca viu, ou viu, e era exatamente isso que a incomodava, que o filho dela amava alguém que ela não escolheu, alguém que não podia controlar. O casamento foi lindo. Ela insistiu em ajudar com os preparativos e eu, ingênua, achei que era um gesto de aproximação. Não foi, foi controle. Ela escolheu o buffet, as flores, até a cor dos convites. Cada sugestão minha era delicadamente descartada com frases como: "Querida, confie em mim,
eu já fiz isso antes, ou acho que esse estilo não combina com nossa família. Nossa família, como se eu não fosse parte dela, como se eu estivesse apenas pedindo emprestado um lugar que nunca seria meu. Na noite do casamento, na festa, ela fez um discurso. Falou sobre Lucas desde bebê, sobre como ele sempre foi especial, sobre como ela rezava para que ele encontrasse alguém digno dele. Digno. A palavra ficou pendurada no ar como uma placa de neon. E quando ela me olhou ao dizer isso, seu sorriso não alcançou os olhos, mas eu estava radiante demais, feliz demais para me importar. Eu tinha acabado de casar com o homem que amava. Tínhamos uma vida inteira pela frente. O que importava uma sogra difícil? Casais lidavam com isso o tempo todo. Seríamos diferentes. Não fomos. A primeira vez que ela entrou na nossa casa sem avisar foi uma semana depois da lua de mel. Chegamos em casa depois de um dia de trabalho, cansados, querendo apenas tomar banho e relaxar. Ela estava na nossa sala. Como ela entrou? Lucas tinha dado a ela uma cópia da chave. Para emergências, ele explicou quando questionei depois, com ela já tendo ido embora. Ela tinha limpado a casa, reorganizado nossa cozinha, mudado coisas de lugar. Quando agradeci, meio sem jeito porque não sabia como reagir a alguém invadindo meu espaço privado, ela disse: "Vi que vocês estavam deixando acumular. Sei que vocês jovens são ocupados, mas uma casa limpa é uma casa feliz. Achei melhor ajudar." Ajudar. Era sempre ajuda. Nunca invasão, nunca controle, nunca desrespeito. Sempre ajuda. As visitas se tornaram frequentes, 2, 3 vezes por semana, sempre sem avisar, sempre encontrando algo errado. A forma como eu dobrava as toalhas não era eficiente. A comida que eu fazia era pesada demais, não saudável. "Lucas precisa cuidar da saúde", ela dizia, olhando para minha cintura como se o problema não fosse a comida. Mas eu. E Lucas? Lucas riu das primeiras vezes. "Ela é assim mesmo", ele dizia, exagerada, controladora. "Mas ela me ama, e no fundo, ama você também. Só precisa de tempo para se acostumar." Tempo. Dei 3 anos de tempo. 3 anos de engolir comentários, de sorrir quando queria gritar, de ser pequena para caber no espaço que ela permitia. E não foi suficiente. Nunca seria suficiente. Quando engravidei de Miguel, achei que as coisas mudariam. Ela seria avó. Isso certamente nos aproximaria. Mas a gravidez só piorou tudo. Ela tinha opinião sobre tudo. O nome que escolhemos não era tradicional o suficiente. O quarto do bebê estava decorado de forma muito infantil. Eu não deveria comer isso, não deveria fazer aquilo, deveria descansar mais, deveria me exercitar mais. No dia do parto, ela chegou no hospital antes de Lucas. Ele estava preso no trânsito, e ela, de alguma forma, descobriu que eu tinha entrado em trabalho de parto e apareceu. Tentou entrar na sala de parto comigo. Quando as enfermeiras disseram que só o pai podia entrar, ela disse: "Mas o pai ainda não chegou, e eu sou a avó. Alguém precisa estar com ela." Como se eu não pudesse fazer aquilo sozinha, como se eu precisasse dela. Fiquei sozinha no parto por 40 minutos até Lucas chegar, e foi libertador. Só eu, as enfermeiras e meu filho chegando ao mundo, sem julgamento, sem comentários, só vida pura acontecendo. Mas depois, ela estava lá, com roupas que ela tinha comprado sem me consultar, com uma lista de regras sobre como criar um bebê corretamente, com críticas sobre a forma como eu o segurava, como amamentava, como trocava fralda. Nada que eu fizesse era certo. Uma noite, 2 semanas depois do nascimento de Miguel, eu chorei. Chorei tanto que Lucas ficou assustado. "O que foi? O que aconteceu?" ele perguntava, desesperado. "Sua mãe", foi tudo que consegui dizer entre soluços. "Sua mãe." Ele ficou tenso. "O que ela fez agora?" "Ela não faz nada, Lucas. Essa é a questão. Ela não faz nada óbvio, nada que eu possa apontar e dizer isso está errado. São só pequenas coisas, constantes, incansáveis, até que eu não sei mais se sou uma boa mãe, uma boa esposa, se sou boa em qualquer coisa." Ele me abraçou, prometeu conversar com ela, estabelecer limites. E talvez tenha conversado, mas se conversou, não mudou nada. Porque Dona Marisa era mestra em dar um passo atrás quando confrontada, apenas para dar 2 passos à frente depois. Quando Sofia nasceu 2 anos depois, eu já estava exausta. Exausta de lutar, exausta de tentar provar meu valor. Eu tinha desistido de ganhar a aprovação dela e estava apenas sobrevivendo, fazendo o mínimo necessário para manter a paz, sendo invisível. E foi nessa invisibilidade que me perdi. Não percebi quando aconteceu. Foi gradual, como as estações mudando. Você não vê o verão se tornando outono, só percebe um dia quando olha ao redor e todas as folhas estão no chão. Eu costumava ser vibrante, costumava ter opiniões fortes, rir alto,
ocupar espaço. Onde foi parar aquela pessoa? Quando foi que comecei a sussurrar ao invés de falar? Quando foi que parei de escolher o que vestir porque tudo o que eu escolhia estava errado? Quando foi que parei de cozinhar o que gostava porque nunca era bom o suficiente? Sentada ali no sofá, telefone na mão com a voz de Lucas ainda ecoando, eu vi tudo. Vi os 3 anos como um filme em velocidade rápida. Vi cada momento que escolhi calar ao invés de falar. Vi cada vez que deixei passar. Vi minha própria cumplicidade no meu desaparecimento. Lucas, falei finalmente. Você disse que quer a chance de consertar, mas o que eu preciso não é que você conserte nada. Preciso que você entenda que isso não aconteceu de repente. Aconteceu em 3 anos de silêncios. 3 anos de você escolhendo a paz dela sobre o meu bem-estar. Eu sei. E não tenho desculpa, mas hoje, quando ela falou aquilo, quando vi realmente o que ela estava fazendo, o que sempre fez, algo quebrou em mim também. Percebi que estava perdendo você. Não para outro homem, não para outra vida. Estava perdendo você para o silêncio, para a invisibilidade. E percebi que se não fizesse algo agora, hoje, você desapareceria completamente. E seria culpa minha. Respirei fundo. Havia sinceridade na voz dele, mas sinceridade depois de 3 anos de omissão era como pedido de desculpas depois da casa queimada. Era algo, mas era suficiente? Vou pensar, disse. Preciso processar isso tudo. Preciso pensar em mim, nas crianças, em nós. Se é que ainda existe um nós, existe. Ele disse rápido, quase desesperado. Eu prometo que existe, e vou provar. Vou tomar decisões. Decisões difíceis. Ela parou de receber a chave da nossa casa. Já mandei fazer as trocas das fechaduras. Amanhã vou falar com ela. De verdade. Sem voltar atrás, sem amenizar. E se isso significa que ela vai me deserdar, me cortar da vida dela, que seja. Você e as crianças são minha família, não ela. Desliguei o telefone. Não porque não queria ouvir mais, mas porque precisava. Precisava de silêncio para pensar. Precisava de espaço para sentir tudo que tinha sido comprimido, sufocado, ignorado por tanto tempo. Fui até o quarto das crianças. Miguel dormia de barriga para cima, braços abertos como uma estrela do mar. Sofia estava enrolada no cobertor favorito dela, aquele com estampa de unicórnios. Observei-os por longos minutos. Eles eram a razão de tudo. A razão de ter aguentado tanto. A razão de finalmente ter parado de aguentar. Que tipo de mãe eu queria ser para eles? Aquela que ensina que amor significa aceitar migalhas? Ou aquela que mostra que amor verdadeiro, começando com amor próprio, exige respeito? Voltei para a sala, peguei meu notebook, comecei a escrever. Não um diário, não uma carta, uma lista. Uma lista de tudo que Dona Marisa tinha feito em 3 anos. Cada comentário que me lembrava, cada humilhação. Cada vez que invadiu nossa privacidade, cada vez que Lucas ficou em silêncio, a lista cresceu, e cresceu, e cresceu. Páginas e páginas de 3 anos de pequenas crueldades. Quando terminei, já era meia-noite. Olhei para a tela. Ali estava, preto no branco. Não era loucura, não era sensibilidade exagerada. Era real, era abuso. Emocional, silencioso, mas abuso. Salvei o documento, imprimi, grampeei e coloquei na mesa de centro. Amanhã, Lucas viria buscar as coisas dele que estavam aqui. Amanhã teríamos uma conversa, e ele leria isso, cada palavra, e então decidiríamos. Não eu sozinha, não ele sozinho, nós, mas com os olhos abertos dessa vez, com honestidade, sem romantizar, sem minimizar. Fui dormir, mas o sono não veio fácil. Fiquei olhando para o teto, pensando em como a vida muda. Como você pode acordar em um domingo, ir para um almoço em família e voltar uma pessoa diferente. Não porque algo extraordinário aconteceu, mas porque algo ordinário aconteceu tantas vezes que finalmente quebrou o limite. O sussurro dela ecoava. Você não faz parte desta casa. Nunca vai fazer. Ela estava certa, percebi. Eu nunca ia fazer parte daquela casa. Mas não porque eu não era boa o suficiente. Porque aquela casa não tinha espaço para mim. Só tinha espaço para a versão de mim que ela queria. Silenciosa, obediente, apagada. E eu não era mais aquela versão. Talvez nunca tenha sido. Aquela mulher vibrante que ria em livrarias, que tinha sonhos próprios, que falava o que pensava. Ela ainda estava lá, enterrada, sufocada, mas não morta. E aquele sussurro, paradoxalmente, tinha sido o oxigênio que ela precisava para respirar novamente. Na manhã seguinte, acordei com o som de palmas. Miguel estava ao pé da cama, sorrindo. Mamãe, o papai tá aqui embaixo. Olhei para o relógio. 7 da manhã. Suspeitosamente cedo para Lucas, que nos finais de semana dormia até às 10. Vestia o roupão, descia as escadas. Ele estava na sala, sentado no sofá,
com a lista nas mãos. Ele tinha vindo mais cedo. Tinha usado a chave que ainda tinha. Tinha visto a lista. Seu rosto estava vermelho, olhos inchados. Ele tinha chorado. Isso era novo. Lucas não chorava, ou não chorava na frente de ninguém. Li tudo, ele disse, voz rouca, cada palavra. E metade dessas coisas eu nem sabia. Ou bloqueei, ou fingi não ver. Ele levantou os olhos para mim. Como você aguentou tanto? Porque te amava, respondi, descendo o resto das escadas, porque achava que amor era sacrifício, que uma boa esposa engole, suporta, se adapta. Mas estou percebendo que não é. Amor verdadeiro não pede que você desapareça. Ele assentiu, olhou para a lista novamente. Fui na casa da minha mãe hoje de madrugada, 5 da manhã. Acordei ela, sentei na sala dela e li isso tudo. Cada item, cada data que você colocou, cada detalhe. Engoli seco. E o que ela disse? No começo negou. Disse que eu estava exagerando, que você estava me virando contra ela. Então ficou com raiva. Disse que era absurdo, que tudo o que fez foi por amor, por preocupação, que você está me manipulando. Mas quando cheguei no final da lista, quando li aquilo sobre ela ter um plano para nos separar, ela ficou quieta. Silêncio? Pior. Ela confirmou. Disse que sim, que estava tentando me salvar de um erro, que você não era adequada, que nossos filhos mereciam uma mãe de melhor estirpe. Estirpe. Essa foi a palavra que ela usou. Ele esfregou o rosto com as mãos. Eu disse coisas que nunca pensei que diria para minha mãe. Disse que ela estava doente, que precisava de ajuda, que o que ela fez foi tentar destruir minha família e que se ela não reconhecesse isso, se não mudasse, ela não teria mais lugar na minha vida. Meu coração acelerou. E ela me disse para sair da casa dela. Disse que eu era um traidor, que ela nunca me perdoaria por escolher você sobre ela. Ele olhou para mim com olhos marejados. E sabe o que eu respondi? Disse que não era sobre escolher você sobre ela. Era sobre escolher o que é certo. Era sobre ser o homem que prometi ser. E se isso significa perder ela, então eu a perdi há muito tempo, quando deixei que ela tratasse você daquele jeito. Sentei ao lado dele no sofá. Não encostei, mantive uma distância. Ainda havia muita coisa para processar, curar, decidir. Mas pela primeira vez em 3 anos, senti que ele estava do meu lado, realmente do meu lado. Isso não conserta tudo, Lucas, falei devagar. 3 anos de silêncio não desaparecem com uma conversa, mesmo sendo a conversa certa. Vai demorar, vai ser difícil, e eu não sei se vou conseguir voltar a confiar completamente. Eu sei, e vou trabalhar para reconquistar essa confiança, todo dia. Até você acreditar de novo, ou até você decidir que é tarde demais. Mas vou tentar, porque vocês 3, ele apontou para cima, para onde Miguel e Sofia estavam brincando, são a única família que importa. Passamos o resto da manhã conversando. Não foi romântico, não teve música de fundo. Foi difícil, honesto, às vezes doloroso. Estabelecemos regras. Dona Marisa não teria mais chave, não viria mais sem avisar. Na verdade, ela não viria até que pedisse desculpas genuínas, não aquelas desculpas que vêm acompanhadas de mas e se. E se ela nunca pedir desculpas? Perguntei. Então, ela escolheu o orgulho dela sobre conhecer os próprios netos. E isso é com ela, não comigo. Nos meses que se seguiram, muita coisa mudou. Dona Marisa tentou algumas vezes, ligações chorosas, mensagens dizendo que estava doente, que precisava ver os netos. Lucas manteve firme. Não até você reconhecer o que fez, não até você pedir desculpas de verdade. Ela não pediu, e talvez nunca peça. Algumas pessoas preferem estar certas a estar em paz, preferem controle a conexão genuína. Quanto a mim e Lucas, foi trabalho. Muito trabalho, terapia de casal, conversas difíceis, momentos em que quase desisti, mas aos poucos, devagar, começamos a construir algo novo, não sobre as ruínas do que era, mas com as lições do que sobrevivemos. Aprendi que minha voz importa, que desconforto alheio não é minha responsabilidade, que amar alguém não significa aceitar desrespeito, que posso ser gentil e firme, que posso amar sem me perder. E Miguel e Sofia? Eles crescem em uma casa onde mamãe fala, onde mamãe tem opiniões, onde mamãe não sorri quando está triste só para manter a paz. Eles crescem aprendendo que amor verdadeiro respeita, que família é sobre apoio, não controle, que você pode amar alguém de longe se estar perto machuca. Há dias difíceis ainda, dias em que vejo uma mãe com filho adulto no parque e sinto uma pontada, não de arrependimento, mas de tristeza pelo que poderia ter sido. Dona Marisa poderia ter tido uma relação linda com os netos, poderia ter sido uma sogra incrível, poderia ter ganhado uma filha, mas ela escolheu controle e perdeu tudo. Quanto àquele domingo, aquele almoço, aquele sussurro, hoje vejo como o que foi, não um fim,
mas um começo. O começo do meu despertar, o começo de recuperar minha voz, o começo de entender que você não precisa fazer parte da casa de alguém se essa casa não tem espaço para você ser você mesma. Construí minha própria casa, não de tijolos e cimento, mas de limites e autorrespeito. E nessa casa, todos são bem-vindos, contanto que respeitem quem mora nela, contanto que entendam que gentileza não é fraqueza, que calma não é submissão, que amor não é sacrifício de si mesmo. Olho para trás agora e vejo aquela mulher sentada na mesa, engolindo humilhação com comida. Vejo seus ombros curvados, seus olhos baixos, sua voz sempre pedindo desculpas. E sinto compaixão por ela, mas também sinto orgulho, porque ela encontrou força. Não de uma vez, não de forma dramática, mas aos poucos. E essa força a levou até aqui. Se você está lendo isso, se você se viu nessa história, eu quero que saiba algumas coisas. Primeiro, você não está louca. Se algo parece errado, se algo te faz sentir pequena, invisível, inadequada constantemente, confie em você. Seu instinto sabe. Segundo, você merece respeito. Não depois de provar seu valor, não depois de fazer tudo certo. Agora, como você é. Terceiro, nunca é tarde. Não importa quantos anos você aguentou, quantos silêncios você engoliu. Você pode encontrar sua voz hoje, agora. E para aqueles que têm uma Dona Marisa na vida, seja sogra, sogro, mãe, pai, qualquer pessoa que use o amor como ferramenta de controle. Estabelecer limites não é crueldade, é sobrevivência. Você pode amar alguém e ainda assim dizer não. Você pode respeitar alguém e ainda assim exigir respeito de volta. E se essa pessoa não consegue aceitar limites, se precisa de controle total ou nada, a escolha deles não é sua culpa. Família deveria ser porto seguro, não campo de batalha. Deveria ser onde você cresce, não onde encolhe. E se a família que você nasceu não oferece isso, você pode criar a sua, escolhida, construída, baseada em amor verdadeiro, aquele que liberta, não o que aprisiona. Quanto àquele sussurro que mudou tudo, hoje entendo que foi um presente disfarçado. Dona Marisa pensou que estava me colocando no meu lugar. Não sabia que estava me libertando. Porque quando você ouve em voz alta o que sempre sentiu em silêncio, quando alguém confirma seus piores medos, há uma estranha liberdade nisso. Para de ser sobre você ser sensível demais. Para de ser sobre você estar imaginando coisas. Torna-se sobre eles mostrando quem realmente são. E quando alguém te mostra quem é, acredite, na primeira vez. Não espere 3 anos como eu esperei. Não dê chance após chance, esperando que mudem. Pessoas só mudam quando querem, quando reconhecem que há algo errado. E algumas pessoas nunca chegam lá. Preferem estar certas em seu mundo distorcido a estarem conectadas no mundo real. Hoje, eu acordo e escolho a paz. Escolho minha voz. Escolho ocupar espaço. Escolho rir alto, ter opiniões fortes, vestir o que quero, cozinhar o que gosto. Escolho ser imperfeita e estar ok com isso. Escolho mostrar aos meus filhos que mamãe é humana, que mamãe erra, mas que mamãe também se levanta, que mamãe fala, que mamãe importa. E em dias difíceis, quando a dúvida sussurra, quando me pergunto se fiz a escolha certa, olho para Miguel e Sofia. Vejo Miguel defender um coleguinha no parque que estava sendo excluído. Vejo Sofia dizer não quando alguém pega o brinquedo dela sem pedir. E sei que quebrei um ciclo. Sei que eles não crescerão achando que amor significa desaparecer. Crescerão sabendo que amor verdadeiro te vê, te ouve, te respeita. Isso não é sobre vingança. Não é sobre fazer Dona Marisa pagar. É sobre eu me recusar a pagar mais. Com minha paz, minha saúde mental, minha identidade. Já paguei demais. E agora, estou investindo em mim, no meu crescimento, na minha cura, na minha família imediata. A beleza em recomeços, em decidir que hoje pode ser diferente de ontem, em entender que você não está presa só porque esteve em um lugar por muito tempo. As portas sempre estiveram abertas, você só precisava encontrar coragem para atravessá-las. E coragem não é ausência de medo, é decidir que algo é mais importante que o medo. Para mim, meus filhos eram mais importantes, minha sanidade era mais importante, minha dignidade era mais importante. Então, sentada aqui, anos depois daquele domingo, posso dizer, valeu a pena. A dor valeu a pena. O confronto valeu a pena. As noites sem dormir, as conversas difíceis, a terapia, tudo valeu a pena. Porque hoje,
Eu existo, plenamente, sem desculpas, sem apagar partes de mim para caber em expectativas alheias. E se Dona Marisa aparecesse hoje, se tocasse a campainha com um pedido genuíno de desculpas, um reconhecimento real do que fez, eu não sei. Honestamente, não sei se a deixaria entrar completamente de volta. Algumas pontes queimadas não podem ser reconstruídas, mas talvez pudéssemos começar algo novo, menor, mais cauteloso, mais real. Mas isso é uma ponte que ela precisa escolher reconstruir. Ela precisa escolher humildade sobre orgulho, conexão sobre controle. E até agora, ela escolheu ficar onde está, na casa dela, com suas regras, com seu controle, sozinha. E eu escolhi liberdade. E liberdade é barulhenta, é colorida, é imperfeita, é linda. É acordar todos os dias e decidir ser você mesma, sem pedir permissão, sem buscar aprovação. É ensinar aos seus filhos que eles nunca precisam se diminuir para caber nos sonhos de outra pessoa. É construir uma vida onde você não precisa se esconder. Antes de me despedir, quero pedir algo muito especial. Inscreva-se no canal e deixe seu like se esta história tocou seu coração. Isso me ajuda a saber que não falo sozinha e que estas histórias chegam a quem precisa delas. Conte nos comentários de qual cidade você está assistindo este vídeo. Diga o que achou desta história e o que você teria feito no meu lugar. Adoro ler cada comentário. Cada história compartilhada aqui nos lembra que não estamos sós, que nossas vivências importam e que sempre há uma forma de recomeçar. Sua voz importa, sua história importa e você, definitivamente, faz parte desta casa, desta comunidade, deste espaço onde todas somos vistas, ouvidas, valorizada. Obrigada por estar aqui. Obrigada por me ouvir. E mais importante, obrigada por ouvir a si mesma. Até a próxima história.